Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Faremos a leitura inicial, versículos 7 a 10. Tiago, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Agora o texto da pregação desta manhã, os versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir sua graça mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra e pedimos misericórdia e graça para sermos capazes de compreendê-la. Ajuda-nos para que nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja dilatado, nossos ouvidos estejam atentos, e haja em nós a disposição de obedecer aquilo que Tu ordenas. Na medida em que ouvimos, concede a nós arrependimento verdadeiro, sincero, e também o desejo de andar conforme Teus santos caminhos. Usa a Tua palavra como instrumento do Teu Espírito Santo, para o bem da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos sermões, nós temos caminhado juntos por essa parte da carta de Tiago, que, de certa forma, podemos dizer, penetra profundamente nas motivações do nosso coração. Tiago está agindo aqui como um pastor fiel e, usando uma metáfora moderna, um cirurgião eficaz, um cirurgião da alma, lidando com um problema gravíssimo em nosso coração, que é o mundanismo. Ele nos disse claramente que o amor ao mundo nos coloca em uma situação de conflito direto com Deus. E ele estabeleceu aquilo que podemos chamar de uma antítese. Se nós somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Não é possível as duas coisas. E vimos como essa amizade com o mundo tem resultados desastrosos no nosso relacionamento congregacional, na nossa vida como família de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. O mundanismo, como nós aprendemos, não é apenas uma questão de regras externas. Não se trata meramente do que vestimos e do que comemos ou bebemos, e onde vamos e o que ouvimos, mas se revela, basicamente, nosso texto como um problema no coração.
Esse problema ocorre quando Deus, o seu reino, deixam de ser a nossa prioridade absoluta e são substituídos em nosso coração pelo nosso desejo de afirmação, de sucesso, de bem-estar, de felicidade, de satisfação, substituído pelas nossas realizações pessoais. E Tiago já nos mostrou o remédio para isso. Como lidar com esse problema no coração? Ele falou sobre isso nos versículos 6 a 10. Diz que nós devemos depender da graça de Deus. Deus dá a maior graça. Devemos ser humildes diante do Senhor. Ele nos convidou ao arrependimento, ao choro pelo pecado, à humilhação diante do Senhor. Mas agora, temos diante de nós ainda essa questão, o problema do mundanismo. E agora Tiago quer apresentar mais um sinal visível, externo, do problema interno do mundanismo. E aqui nós devemos estar bem cientes de que, quando Tiago está apontando e apresentando essas coisas, está tratando de uma luta que todos nós, sem exceção, devemos empreender. Alguns desses sinais do mundanismo já foram apresentados. O desejo desenfreado por prazeres, a vida autocentrada, a falta de humildade. Mas agora, chegamos aos versículos 11 e 12, e temos um dos sinais mais evidentes do mundanismo. Um sinal que talvez nós, se estivéssemos fazendo uma lista dos sinais do mundanismo, nunca colocaríamos esse sinal como uma coisa que evidencia mundanismo. E Tiago diz, aqui está, um sinal do mundanismo. Um modo de falar destrutivo contra os irmãos e o próximo de maneira geral. E como ele já observou no capítulo 3, a nossa maneira de falar revela o estado do nosso coração. A tentação de falar mal do próximo é, sem dúvida, sabemos, uma das lutas mais antigas e universais da humanidade. Em todas as culturas, em todas as épocas. A língua humana está tramando e falando e sendo usada para a destruição. Desde as conversas nas primeiras cidades, nos corredores das primeiras cidades, até os comentários apressados nas redes sociais dos nossos dias. Estamos apressados. A língua que Deus nos deu para louvar o seu nome e edificar o próximo é usada para diminuir e para destruir. Mas, no texto dessa manhã, descobrimos que o ato aparentemente pequeno de falar mal de um irmão é, na verdade, um ato de rebelião profunda contra a lei de Deus. Uma usurpação arrogante do papel que pertence somente a Deus, que é o único, que é legislador e juiz. Por isso, então, meus irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: quem é você para julgar seu irmão? Quem é você para julgar seu irmão? Para compreendermos esta pergunta que contém nela mesmo uma advertência, veremos três coisas. Primeiro, há uma proibição divina. Segundo, a gravidade do pecado é indicada. E terceiro, implica em uma usurpação suprema. Vamos pensar, então, na proibição divina. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Eis a proibição. É um mandamento, é um imperativo inequívoco. Não tem como ter dúvidas sobre o que está ordenando nessas palavras. Não precisamos ser doutores para entender a proibição. E antes de seguir para entender essas implicações, precisamos também tirar um pouco de entulho que costuma ficar quando nós chegamos a certas partes da Bíblia, porque aprendemos errado e guardamos esses erros.
Então, por vezes, ao ler as palavras de Tiago, também pensamos nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque vejam o que diz o texto aqui de Tiago, 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, também lemos as palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, pode aparecer uma compreensão errada de que o significado dessa passagem tenha um sentido muito adequado à cultura moderna. Tolerância. E isso pode nos atrapalhar a compreender as palavras de Tiago nesse texto. Tanto esta passagem, Tiago 4:11 e 12, Mateus 7:1, são frequentemente interpretadas de maneira errada. O que Jesus e Tiago querem dizer e o que não querem dizer? Essas passagens não querem dizer que os crentes não devem exercer julgamento e discernimento sobre as coisas que ouvem outras pessoas dizerem. Não significa que você ouviu um erro e diz, eu não posso julgar se é verdade ou se está errado. Jesus também não quer dizer que não devemos avaliar as pessoas e as ações dessa pessoa biblicamente. Você vai ver os frutos, e os frutos indicam a natureza da árvore. Não quer dizer que a igreja deve ficar em silêncio diante do pecado e do erro. Muitas pessoas vão usar esses textos e dizer, olha, não devemos exercer nenhum julgamento, cada um deve cuidar da sua própria vida, então não deve existir disciplina na igreja. Eles dizem que o pecado não deve ser condenado porque nós não devemos julgar e não devemos falar nada contra o outro ou a respeito do outro. No entanto, se esse fosse o significado, então teríamos um problema. O próprio Tiago está quebrando isso na carta. Porque tudo que ele fez nos versículos anteriores foi apontar os pecados das igrejas que receberam essa carta. Ele está dizendo claramente, vocês estão se matando, vocês são cobiçosos. Ele está apontando o pecado de seus irmãos. Diversas vezes os pecados são apontados e condenados nessa carta. E aqui mesmo, aqui mesmo em nosso texto, Tiago julga as pessoas que estão julgando. Então, claro, estamos lidando com coisas diferentes. Então, o que Tiago quer dizer quando fala não faleis mal uns dos outros? Não está falando sobre tratar o pecado uns dos outros. Não está falando sobre o processo de disciplina na igreja. A ordem é uma coisa muito simples. Falar mal aqui significa difamar. Falar contra alguém. Não é um conceito novo. É um pecado consistentemente condenado ao longo das Escrituras. Então, refere-se a um discurso injustificado contra alguém. Pode se referir também ao uso das palavras para maus tratos verbais, destrutivos. Se refere a fofocas, aquela fala pelas costas, a falsidade, acusações. Isso, podemos resumir, refere-se a tudo que é contra, que fará mal, que tem o objetivo de destruir a pessoa, sua reputação, seu bem-estar, sua salvação. E, geralmente, esse pecado acontece na ausência da pessoa. Isso chamamos de calúnia, de defamação. Mas pode ser uma palavra dirigida à própria pessoa para a destruição da pessoa. É óbvio, temos aqui uma conexão com o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabemos pelo nosso catecismo, esse mandamento se refere aos pecados da língua. Mentir, caluniar, maldizer, depreciar, cochichar e etc. E vai além, atinge os pecados do coração. Interpretar de maneira má as intenções do próximo, as suas palavras, os atos. Então, meus irmãos, notem a quem Tiago está se dirigindo e condenando esses pecados. Ele diz, meus irmãos.
Ele repete esse termo 3 vezes aí no versículo 11. Então, não é por acaso que ele está fazendo isso. Ele está se dirigindo à igreja, à família da fé. A igreja é uma família, deve ser. E está dizendo, olha, a calúnia entre irmãos é uma traição familiar, uma traição íntima. É um fogo amigo, por assim dizer, quando um soldado querendo atingir o inimigo atinge seu próprio companheiro de batalha. Mas ele quer mostrar mais, porque isso indica que esse falar mal é algo que prejudica não só a pessoa em particular, o irmão, mas prejudica a família inteira. Falar mal de um irmão é algo que vai contra o bem da igreja de Cristo Jesus, a família de Deus. Destrói o corpo de Cristo por dentro. É como colocar uma bomba dentro de casa, esperar que exploda. Está minando confiança e rompendo os laços do amor, ao ponto em que, se nós incorremos nesse pecado, nós não podemos ter mais certeza sobre o amor de ninguém. Não sei se fulano me ama, porque eu soube que ele falou mal de mim. E você pode ter a certeza. Quando fazemos esse pecado, quando falamos com alguém no cantinho e dizemos, olha, você viu tal coisa sobre tal pessoa, quase sempre isso que dizemos em secreto chega aos ouvidos da pessoa. Porque se nós somos fofoqueiros, há outros fofoqueiros que farão da nossa fofoca um produto dentro da congregação. E alguém dirá, olha, você ouviu o que Elianai, ele estava falando sobre você, ele disse isso. E quando eu aumento aqui, outro aumenta lá. E o resultado? O resultado, meus irmãos, é que nós começamos a nos sentir apenas dentro de um prédio. Viemos ao culto, cantamos belos salmos e hinos, ouvimos pregação expositiva, nos cumprimentamos, fazemos as coisas de uma igreja reformada. Mas corremos o risco de que a nossa vida não seja reformada pela palavra de Deus. A calúnia destrói a comunhão dos santos. Quando você for tentado a falar mal, falar de forma destrutiva a respeito de alguém ou contra uma pessoa, lembre-se, você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque você é a igreja de Cristo. Você está atirando num irmão e o resultado será um malefício para esta congregação a qual você faz parte. Então é como se você estivesse procurando destruir a igreja para no final não ter onde congregar. Então ouvimos as pessoas dizerem, olha, como é difícil achar uma igreja. Como é difícil achar uma igreja que tenha pregação bíblica, onde haja ordem no culto, etc. Ouço essas reclamações e esses dizeres há muitos e muitos anos. Mas o que dizer quando nós finalmente dizemos, acho que eu encontrei uma igreja séria? Mas o que é igreja? É um nome? Igreja Reformada em Campinas? É uma confederação, Igrejas Reformadas do Brasil? É esse prédio no qual nós cultuamos? A igreja, meus amados irmãos, são vocês. A igreja de Campinas não é um prédio. São pessoas que foram unidas por Cristo para servirem a Cristo e umas às outras. Então, quando caímos nos pecados da língua, atacamos um irmão que é membro do corpo de Cristo, estamos atacando o próprio corpo de Cristo. Então, você pode ferir a um irmão, está fazendo mal à igreja. Você pode estar lançando críticas severas e às vezes injustas contra os oficiais, está fazendo mal à igreja de Cristo. Essas são as pessoas que Cristo comprou com seu sangue. A nossa língua deve ser bálsamo
para as feridas e não espada para infligir o mal. Agora vamos pensar sobre a gravidade do pecado de julgar o irmão e, consequentemente, julgar a lei. Tiago não para na proibição, ele mostra a teologia por trás desse pecado. Ele indica os motivos mais profundos pelos quais nós não devemos falar mal contra o nosso irmão. A lógica de Tiago é muito forte. Ele diz que não é uma questão de mera discussão e ataques contra o seu irmão, o seu próximo. É uma rebelião contra o próprio trono de Deus. Ele argumenta: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então aqui está esta razão. Falar mal de um irmão é falar mal contra a lei de Deus. Então, ao falar mal de um irmão, não só destruímos a reputação daquela pessoa, mas nós mesmos estamos quebrando a lei de Deus. Então, não é meramente um pecado contra uma pessoa, nem meramente é um pecado contra a congregação de Cristo, é também, mas não é só isso. É um pecado contra o próprio Deus. Tiago usa a expressão falar mal e julgar. Essas duas coisas aqui são correlatas. Então, quando você se posiciona para falar mal, para condenar alguém, você está simultaneamente emitindo um veredito sobre aquela pessoa e sobre a lei de Deus que protege aquela pessoa. Então, perguntamos: o que é julgar a lei de Deus? O que isso significa? O contexto da carta aponta claramente para a lei régia, que ouvimos em alguns sermões há alguns meses. A lei régia de Levítico 19, 18. Isso apareceu lá no capítulo 2, versículo 8. E essa lei régia é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei diz que você não deve falar mal contra o seu próximo. O 9º mandamento proíbe isso. O Levítico 19, onde temos essa ordem, a lei régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá em Levítico 18, 19. Os versículos anteriores são versículos que condenam os pecados da língua. Então, proíbem falar mal, caluniar e etc. Então, a lei de Deus proíbe isso e depois diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você fala mal do seu próximo, é como se você estivesse dizendo: olha, em relação a essa pessoa que está cometendo esses pecados ou esses erros aqui, em relação específica a essa pessoa, a lei de Deus está errada. Aqui, a lei de Deus está errada. Por quê? Porque essa pessoa está errada. Ela merece o meu desprezo, ela merece minhas palavras contra ela, ela merece que eu fale mal dela a outras pessoas. Então você está na prática dizendo que essa lei, a lei do amor, não é boa o suficiente para se aplicar àquela situação e àquela pessoa e que você tem o direito de suspendê-la num caso específico dessa pessoa. Então você está, nesse caso, não só falando mal e julgando a pessoa, mas falando mal e julgando a própria lei de Deus. Nesse ponto ela não serve, não se aplica. E qual é a consequência disso? Quando você faz isso, você está se colocando acima da lei de Deus. Crianças, e talvez os meninos, não que eu espere que vocês conheçam muitos jogadores de futebol, mas provavelmente vocês conhecem esse daqui, o Neymar. Então, bem famoso, jogou lá fora, joga no Brasil de novo. Imagine que o Neymar, com toda a sua fama, todo o seu dinheiro, toda a sua influência sobre a cultura,
estivesse no auge da sua carreira, fazendo muitos gols, e então ele está num jogo, e então, crianças, ele entra violentamente contra outro jogador e quebra a perna do outro jogador. E então o juiz vem contra ele com um cartão vermelho. Qual é a implicação do cartão vermelho? Quem leva o cartão vermelho tem que sair do jogo. E então o Neymar leva o cartão vermelho. Mas ele não sai. Ele vai até o juiz e diz: olha, eu sou importante demais para sair desse jogo. Eu sou muito famoso, todos gostam de mim, todos gostam de ver o meu futebol. Eu não posso sair, eu não vou sair, eu não aceito o cartão vermelho. Eu estou acima das regras. E ele diz mais: quem está errado nesse julgamento é você, juiz. Então, nesse caso, o jogador, por alguma razão, imagina que pode ditar as regras. Ele imagina que ele está acima do juiz e das próprias regras. Ele critica o juiz, ele critica as regras e se coloca contra essas regras. Então, se alguém faz isso, não está mais debaixo das regras, mas alguém se colocando acima das regras, julgando-as. Pois é isso que Tiago está dizendo aqui. Que é isso que nós fazemos. Quando nós decidimos ir em frente e falar mal uns dos outros. Você age como se a lei de Deus estivesse errada. E por isso que Tiago conclui com uma consequência devastadora. Ora, se você julga a lei, você não é observador da lei, mas juiz. Você trocou de posição. Deus nos chama a ser observadores, praticantes. Então estamos debaixo da lei, sob a lei, para obedecer o que Deus ordena, na vida de gratidão. Mas quando caluniamos, nós largamos a posição de observadores, de cumpridores da lei, e nos autonomeamos juízes da lei. Trocamos o nosso papel de servos humildes, dado por Deus, para um papel de autoridade no qual nós estamos tentando roubar a suprema autoridade de Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto, a usurpação suprema. Isso nos leva ao ponto culminante do argumento de Tiago no versículo 2. Se a gravidade do pecado é julgar a lei, a consequência teológica é que você está tentando usurpar o lugar de Deus. E ele deixa claro, só Deus tem esse lugar. Há um só legislador, alguém que cria as leis. Há um só juiz, alguém que aplica as leis. Esse papel pertence exclusivamente a Deus. Ele tem ele tem autoridade para dar a lei e ele é qualificado para julgar com base na lei. Você não é o legislador, você não criou a lei. Você não é o juiz, não é você que define a aplicação da lei. É Deus. E por que somente Deus pode ocupar esse lugar, esse trono? Tiago nos dá a razão. Porque ele é aquele que pode salvar e fazer perecer. Então, por causa desta prerrogativa divina, ele pode salvar, ele pode fazer perecer. Essa prerrogativa ensinada por toda a Escritura. Ele tem o direito sobre a vida e a morte, o destino eterno de cada alma. Então, por causa disso, só ele tendo essa posição, as nossas palavras, então, elas podem ferir, elas podem machucar, mas nós definitivamente não temos o poder de lançar alguém no inferno, nem de salvar alguém de lá. Então, quando um mero ser humano, finito, pecador, ignorante, ele pega para si o direito de proferir um juízo condenatório sobre o coração e o destino de outra pessoa, do seu irmão,
ele está fazendo algo tão monstruoso quanto o diabo em sua rebelião. Ele está tentando usurpar a autoridade suprema de Deus. É uma tentativa de ocupar, de destronar Deus e sentar-se no lugar de Deus. E nós somos totalmente incompetentes para julgar. Primeiro, nós não conhecemos os segredos dos corações. Não podemos saber. Por exemplo, nesta manhã vocês podem ouvir essa pregação. E talvez alguém até pudesse dizer: rapaz, eu acho que ele está jogando uma indireta para mim. Você poderia dizer isso. Mas você pode ter certeza disso? Não. Porque vocês não podem ver o meu coração. Só Deus pode ver. Só Deus pode ver as motivações desta pregação. E Deus julgará, conforme a sua santa justiça, as palavras e os atos dos seus ministros, certamente. Então, não temos acesso ao coração uns dos outros. E você poderia sair e dizer: eu acho que o pastor anda jogando indiretas do púlpito. Com base em que você está falando isso? Como é que você conseguiu ver o que está no meu coração? Então, um irmão falta o culto. E você pode dizer: eu acho que essa pessoa está faltando culto porque ele quer mais dinheiro. Porque ele quer ter uma vida melhor. Que ele está aceitando plantão no domingo. Ou porque ele foi para a casa dos parentes, porque ele valoriza mais os parentes do que Cristo. Como é que você está sabendo disso tudo? Como é que você está conseguindo ler o coração dos seus irmãos? Vocês não enxergam que isso é um pecado? Que vocês estão tentando alcançar um lugar que pertence a Deus? Qualquer pessoa que vai nesse caminho julga o próximo, mas já está sendo julgado pela própria palavra de Deus. Nós somos incompetentes para julgar, não conhecemos os segredos do coração do outro. Mas tem uma outra coisa, é que nós mesmos somos pecadores. Bastaria Jesus pegar você com todas as suas palavras difamatórias, acusações e críticas, colocar num lugar, colocar a pessoa que você está falando mal, botar pedras no chão e dizer: lance a primeira pedra se você não tem nenhum pecado. E quem de nós ousaria lançá-la? Nenhum, porque somos pecadores. O outro pode estar falhando contra o 4º mandamento. E eu estou julgando, mas talvez eu estou falhando contra o 9º mandamento, contra o 6º mandamento, contra o 7º mandamento. A diferença é que talvez os pecados lá são mais aparentes e os daqui são mais secretos. É por isso que a pergunta retórica de Tiago no final do versículo 12, veja, o tema da pregação. Qual é a pergunta final, a pergunta retórica? Quem és que julgas a teu próximo? Quem é você que julga o seu próximo? A pergunta de Tiago revela que o mundanismo nos faz pensar que nós somos grandes, que nós somos importantes. E no contexto da teologia reformada, talvez nós pensemos que nós somos o suprassumo da fé reformada. O mundanismo infla o nosso ego. Mas Tiago fura o balão do orgulho com uma pergunta simples: quem é você? Muitas vezes nós nos justificamos. Olha, eu não estou julgando, eu estou apenas apresentando os fatos. Olha, eu não tenho direito à minha opinião? Olha, ele mereceu. Você sabe bem o que ele fez.
Então estamos sempre procurando desculpas para o nosso orgulho, mas estamos querendo assentar no trono de julgamento que pertence somente a Deus. Então, eu quero que você pense na seguinte questão. A pergunta que você precisa fazer quando está diante dos pecados de seus irmãos, a primeira pergunta não é o que ele fez. A primeira pergunta é quem eu sou. Essa é a pergunta. Quem é você? Se você responder biblicamente, de acordo, por exemplo, com o que nós confessamos sobre depravação total e sobre santificação, você não ousará julgar o seu irmão, porque você saberá, eu sou incompetente para julgar o meu irmão. Se você não é capaz de pensar na resposta, quem é você? Eu digo que todos nós somos pó, somos criatura, somos pessoas que ainda, apesar da graça de Deus, transgridem a lei de Deus. O mais santo, como ouvimos no catecismo nessa manhã, o mais santo de nós tem apenas um leve começo dessa vida de santificação. Somos dependentes da misericórdia de Deus a cada respiração. Somos pecadores redimidos não por nosso mérito, mas pelo sangue de Cristo. Então, se é assim, quem somos nós para querer nos assentar no lugar que pertence a Deus como legislador e juiz? Amados irmãos, a fala destrutiva contra o próximo, seja na frente ou pelas costas, é um sinal de mundanismo, revela nosso orgulho, nosso egocentrismo, a nossa falta de humildade. Então nós devemos estar atentos a esse pecado. Quando você encontrar esses sinais de mundanismo em sua própria vida, você deve saber que tem algo errado em seu coração. Você precisa parar e fazer um autoexame. Faça as seguintes perguntas. O que me tem levado a falar mal desta pessoa, contra esta pessoa? Por que eu sempre procuro um modo de ferir a reputação do próximo? Porque sempre que eu posso, eu coloco algo para diminuir aquela pessoa. Porque falo de tal modo que se as minhas palavras tivessem poder, a terra se abriria e a pessoa cairia no inferno. Porque eu desejo destruir a outra pessoa com palavras, falando mal dela. E quando você fizer essas perguntas, e você puxar o fio da meada, e puxar, lá no final você encontrará orgulho, egoísmo, desejo por reconhecimento, sucesso, desejo por satisfação, inveja. E aí então você perceberá quanto seu coração é soberbo e mundano. E o que devemos fazer? Primeiro, precisamos de arrependimento prático. Precisamos nos arrepender de fofocas, cochichos e todos os pecados da língua. O antídoto para isso já foi dado lá no capítulo 1. Cada um esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí está o remédio. Mas esse remédio precisa ser aplicado na vida em Cristo. Então você precisa olhar para Cristo. E quando você olha para os seus pecados, esse pecado da língua, você pode ter a certeza, você não pode mudar a si mesmo. Você precisa da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Cristo é, de fato, o verdadeiro juiz. O Pai entregou todo o julgamento a Ele. Cada vez que nós sentamos na cadeira do juiz,
estamos tentando ocupar o lugar de Jesus. Por outro lado, Cristo é o cumpridor perfeito da lei. Ele amou o seu próximo perfeitamente e jamais saiu de sua boca nenhuma palavra dolosa. Então, meus amados, olhando para Cristo, devemos reconhecer: a cruz é o fim da nossa soberba, porque o Evangelho humilha a todos nós, nenhum de nós escapa. O Evangelho coloca todos nós no mesmo nível, aos pés da cruz, pecadores desesperados, salvos unicamente pela graça de Cristo. A cruz destrói qualquer base que pudéssemos pensar ter para nos sentir superiores às outras pessoas. Então, devemos deixar o trono de julgamento a quem pertence, estar de joelhos diante da cruz, da obra de Cristo. Então, buscar em oração, diante do trono de Cristo, que é nosso profeta, sumo sacerdote e rei, a graça que nós precisamos para falar de forma edificante e não de forma destrutiva. E devemos orar para que o Senhor perdoe as vezes que nossos lábios se tornaram tribunais ilegítimos e que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, trocar a língua do juiz pela linguagem da graça. Amém.